muito bem-vindos ao Ambiental Podcast. Espaço de diálogos com professores, pesquisadores, advogados, técnicos e ativistas. Hoje estamos aqui especialmente com o professor Edson Oliveira, também coordenador do curso de Direito da FANESE, mas ainda pesquisador na área de meio ambiente. Isso mesmo, possui doutorado pelo Prodema Universidade Federal de Sergipe, cuja pesquisa gira em torno das ocupações irregulares em área de preservação permanente, especialmente o Rio Poxim. Seja bem-vindo, professor Edson. É uma felicidade recebê-lo em condições diferentes hoje, né, como nosso convidado. Mas eu gostaria de começar perguntando qual a importância do Rio Poxim para Aracaju, né? Dentro da sua pesquisa, o que foi que você vislumbrou, qual o alcance, qual o recorte, para que todos, não só do estado de Sergipe, mas também de todo o país, possam conhecer um pouquinho. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, a depender da hora que estejam assistindo. Quero agradecer o convite da professora Robélia Silva, né, a todos que estão acompanhando o Ambiental Podcast, né, tratar de um tema tão importante que é o Rio Poxim. Me enche de alegria aqui, porque dá a oportunidade de falar um pouquinho de um rio tão importante como esse, não apenas para o município de Aracaju, mas para toda a região metropolitana. Então, já respondendo essa primeira pergunta, o Rio Poxim tem uma fundamental importância para a região metropolitana. Uma importância no campo ambiental, né, isso que é um corpo hídrico que acaba aqui sendo o nascedouro, o berço, né, isso, de várias espécies marinhas, como também na região da Grande Aracaju, ele é o maior fornecedor de água daqui, dessa região. Daí a sua importância também econômica, social. Nós temos os múltiplos usos do Rio Poxim, não é apenas o abastecimento, a prática desportiva, a pesca ainda. E se você analisar no viés histórico, né, isso, a plantação de cana-de-açúcar, ela se originou também nessa região, na margem do Rio Poxim. Daí a importância e a relevância dele, não apenas para a capital, mas como para toda a Grande Aracaju. Muito bem. E como é que, né, dentro da sua pesquisa, essas ocupações imobiliárias, né, essa expansão imobiliária, para ali, para o entorno da Jabotiana, como ela impactou o Rio Poxim? Perfeito. O impacto foi muito forte e continua impactando. É uma região onde há um crescimento da exploração imobiliária em virtude do valor econômico naquela região. Ali, Jabotiana, Inácio Barbosa, a região do Santa Lúcia. Então, assim, são ocupações feitas à margem do Rio Poxim. Isso, o tema da nossa tese de doutorado foi o Rio Pede Socorro. Foi um clamor do rio justamente por essas ocupações. E eu trago como estratégias a compliance ambiental e a permacultura de forma conjunta. Professor Edson, o que seria compliance, né, professora? Então, quando a gente fala aqui, bate um papo, a gente tem que desmistificar o tema, porque talvez quem está acompanhando não conhece. Compliance ambiental nada mais é do que conformidade normativa legislativa. É o poder público fazer cumprir a lei no caso concreto. Evitar ocupações na margem do Rio Poxim. E além disso é a permacultura. É ocupar as margens do Rio Poxim de forma produtiva, de forma sustentável, como nós temos ali o Parque do Poxim na região do Inácio Barbosa. Muito bom, muito esclarecedor, viu? Vamos repetir a palavra? Compliance ambiental, que nada mais é do que conformidade entre a ação do poder público com base nas normativas que tratam da temática ambiental. E a permacultura é a ocupação sustentável do solo. Não é isso? Originalmente surgiu como agricultura sustentável, só que hoje nós podemos ampliar esse leque de possibilidades da permacultura como ocupação do solo nas margens do corpo hídrico de forma sustentável. Muito bom, bom saber, viu? Qual é a responsabilidade do poder público, né? Qual a responsabilidade do poder público nesse processo de avanço das ocupações naquela região? Pronto, a responsabilidade é muito grande, né? Porque cabe ao poder público, né, ser o fiel cumpridor da lei, dar o norte à lei. Eu trouxe aqui, inclusive, na nossa pesquisa, né, as principais normas legais que tratam sobre
recursos hídricos, dentre elas a Lei 9433 de 97, que é a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei das Águas. Então, todas essas normativas aqui devem ser cumpridas pelo poder público por meio do que nós chamamos políticas públicas, que são os relatórios de gestão. É isso. A exemplo, quando eu falo de Aracaju, que é o principal município afetado diretamente pela degradação do rio, que fica aqui na nossa capital, né, isso, nós temos aqui os relatórios de gestão da SEMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, por meio das políticas públicas, elas fazem cumprir as normativas, as leis, e quando essas normativas não são cumpridas, são vilipendiadas, aí nós temos os processos judiciais, que são só alguns processos judiciais envolvendo o Rio Poxim. O que nós mostramos realmente que a ausência do poder público, por meio de compliance ambiental, por meio de permacultura, tem contribuído com violações. E quem é que perde? A população como um todo. Então é importante essa fiscalização, não apenas do poder público, como nós da sociedade civil. A Ambiental Podcast, quando traz esse tema aqui para o debate, está contribuindo também para que nós possamos ser vigilantes, ainda mais, para qualquer tipo de violação do Rio Poxim. O Rio Poxim, ele não fica só em Aracaju, né? É como você falou, na região metropolitana. Então, envolve Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, algum outro município? Também, assim, ele surge, né? A gente fala daquela parte predominantemente São Cristóvão e um pouquinho em Socorro, mas em Aracaju, né? Em Aracaju. Mas, hoje em dia, o ponto nevrálgico do rio é São Cristóvão. Porque, não sei se se recordam, né? Isso... Antigamente, a retirada de água era naquela região, dali próximo ao UFES. Era o ponto ali onde acontecia justamente essa parte da coleta de água que seria distribuída. Só que em virtude da degradação ambiental daquela região, né, isso agora não é mais ali, no município de São Cristóvão mesmo, dentro do município, uma região onde há uma preservação, mas que a exploração humana também já está chegando. Então surge o clamor para que possamos manter a preservação dessa localidade. Então cabe não apenas a Prefeitura de Aracaju, como também a de São Cristóvão, a de Nossa Senhora do Socorro, que possam contribuir com ações concretas e efetivas para a preservação do corpo hídrico, em especial do manguezal, né? Nosso APP. Perfeito. Você trouxe a judicialização daquela área, né? Inclusive, assim, a gente atua como terceiro interessado nesse processo, em razão de que o licenciamento, a certidão de uso e ocupação do solo passa por uma autorização judicial, para que haja um controle sobre justamente essas ocupações e o crescimento dessas ocupações. Porque, sim, a ocupação já existe, mas há uma preocupação também do aumento dessa ocupação. A gente observa um assoreamento do rio, né? E aí eu gostaria de que o senhor pudesse falar um pouco da situação do rio com relação aos detritos, a própria ausência de dragagem. Como é que está essa situação? O senhor sabe informar? Professora, ótima pergunta, não é isso? Quando a gente fala de ações efetivas, falamos justamente disso, para evitar o assoreamento do rio, a degradação, não é isso? O nosso Código Florestal 2012 já trata disso, quando ele trata, né, o manguezal como um APP, né, uma área de preservação permanente. Então, hoje, o maior problema do Rio Poxim é justamente a devastação das áreas de manguezal. Não é isso? Quando o poder público ele não ocupa de forma sustentável, a população se acha dona daquela área, desmata e ocupa. Não é isso? E nós vemos aí esgotamento sanitário doméstico sendo despejado dentro do Rio Poxim, sem contar a exploração que já é feita de forma imobiliária pelas grandes construtoras, não é isso? Vale ressaltar aqui um dos projetos aqui, dos processos judiciais, impõe uma multa diária de R$530, não é isso? Que é uma multa de R$530 para uma construtora. Então, assim, é algo que não tem contribuído para que se possa evitar a continuidade no processo de ocupação dessa área de degradação. Então, como disse, evitar o assoreamento, né, isso, evitar que o rio seja ainda mais explorado de forma desordenada, é justamente a fiscalização do poder público e da sociedade civil de forma completa também. Como se comporta? Assim, na sua pesquisa, você chegou a verificar, a avaliar, analisar como se comporta a população local diante dessas mudanças? Perfeito. Nós fizemos uma pesquisa muito situada. É aquela pesquisa em que você analisa o objeto de estudo de dentro e de fora. Não é isso? Nós
pegamos a doutrina, o que se fala do Rio Poxim, algumas obras, ainda uma literatura escassa, a importância de escrever sobre o Rio Poxim. Nesses 2 livros que eu trago aqui, eu trago obras de gestão ambiental, né? Esse daqui, Temas de Direito e Gestão Ambiental, e esse aqui, Coletâneas dos Direitos da FANESE, né? Isso, onde eu trago também um capítulo que fala de gestão ambiental, da importância de se estudar, de se escrever sobre o Rio Poxim. Então, é importante tratar desse tema de forma mais ampla, para que possamos, sim, alicerçar ações concretas que possam evitar que o corpo hídrico seja assim. Na pesquisa foi o que eu percebi, como a senhora perguntou. Eu fiz uma pesquisa muito situada. Eu percorri todo o rio de helicóptero, percorri todo o rio de barco e algumas partes do rio a pé, onde eu consegui acessar a margem. Algumas partes eu não consegui. Nós temos ainda algumas áreas preservadas, da importância da pesquisa, né, isso, para evitar que continue essa ocupação de forma desordenada, porque tem regiões que praticamente não tem muito mais o que fazer, como a região de São Conrado, onde as residências estão dentro do rio praticamente, né? São palafitas. Então, mas ainda tem regiões que ainda podem ser preservadas, se criando outros parques ecológicos, como foi criado o Parque do Poxim no Inácio Barbosa. Então, daí a importância de se escrever sobre isso. Isso incentiva nossos alunos a que possam escrever sobre temáticas ambientais, porque, como já diz o artigo 225 da CF, né, que é a importância de se manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Quando você fala dessa ocupação no São Conrado, em São Conrado, com relação às palafitas, eu não sei se você recorda, mas havia ocupação também ali na Coroa do Meio e o município, à época, fez uma realocação, fez uma reestruturação. Será que seria possível também no São Conrado, né, considerando a importância, ou não há mais o que se fazer de fato? Já que a gente recorda que na Coroa do Meio houve aquela realocação, foi construído um bairro, né, e as pessoas saíram da palafita. Será que o poder público não poderia ter uma ingerência no sentido de realocar essas pessoas para uma outra área, para um outro bairro, para lugares mais distantes, né, da APP, do corpo hídrico, como bem você falou? Perfeito, professora. Essa é uma das estratégias que nós colocamos na tese, seria justamente o investimento em desapropriação desse pessoal que fica ali nessa área de preservação permanente, para que se possa revitalizar aquela região e evitar o avanço, né, de novas residências naquela região. Então é perfeito. Você pode relocar a população e fazer um trabalho de conscientização dos moradores para não degradação e que possa se revitalizar. Então essa é uma das alternativas que se tem para essa área que já está degradada, e outras áreas que ainda não estão degradadas, é que o poder público possa ocupar para evitar ocupações irregulares. Perfeito. E como é que funciona? Você identificou fiscalização ambiental nessa região ou não tem? Né? Essa fiscalização ambiental, ela existe, ela é ostensiva, ela só ocorre quando é provocada, ela é necessária ou ela não é? Como é que funciona a fiscalização ambiental? Você identificou a fiscalização nessas áreas? Eu não identifiquei em loco. Em loco eu não identifiquei. Eu identifiquei algumas formas preventivas, mas de forma passiva. Né? Isso foi colocado uma placa dizendo que aquela área é uma área de preservação permanente, que não pode ter ocupação nem despejos de esgotamento sanitário ou doméstico. Mas, por incrível que pareça, inclusive tem um vídeo sobre isso, que eu filmo, né? Eu saindo do condomínio, um condomínio que está a praticamente 20 metros do corpo hídrico, né? Isso desrespeitando toda a legislação que trata desse distanciamento de ocupação. E eu filmando, saindo do condomínio, eu passo por baixo dessa placa e a 8 metros exatamente dessa placa, nós temos o despejo no corpo hídrico de esgotamento deste condomínio. Então, a falta de fiscalização, eu que não sou ninguém que está fiscalizando, vinculado ao poder público, notoriamente percebi, qualquer pessoa pode perceber o desrespeito, né? Isso agora o que falta realmente é fiscalização. O poder econômico ainda tem prevalecido com relação às condições ambientais dessa região. Então, infelizmente, falta ações efetivas. Visivelmente você percebe as violações e falta justamente ações concretas para evitar que isso continue acontecendo e que novas ações de degradação possam vir a acontecer. A gente está falando muito de área de preservação permanente, abreviada APP.
Onde se encontra o conceito de APP? Na Lei 12.651 de 2012, chamado Novo Código Florestal, no artigo 3º e no artigo 4º dispõe quais as APPs. A do corpo d'água, quanto a metragem do rio, quando se conta, a questão do manguezal, da restinga fixadora de dunas, e ali a gente define, e são áreas que é possível ocupar quando é de utilidade pública, interesse social, baixo impacto. Né? A gente tem essa legislação, que é a legislação federal, considerando que a competência legislativa em matéria ambiental ela é concorrente, cabendo à União a norma geral. Perfeito, professora. Como a senhora bem pontuou aí, né? Compete a todos, né? Isso. Cuidar do meio ambiente, a proteção é uma competência comum, mas para legislar nós temos aí a União, o Estado e o DF, né? Isso, o município, ele legisla conforme o interesse local do artigo 30 da CF, e daí a importância de que todos se envolvam em ações concretas de preservação do corpo hídrico, como a senhora bem pontuou aí, o Código Florestal ele dá o norte, né? Isso para que realmente se entenda que essa margem do rio é uma área sensível, que carece de atenção de todos, para que possa realmente preservar o corpo hídrico. E como foi dito aqui no início, né, o rio Poxim, ele não serve apenas para abastecimento. Nós tivemos outrora prática desportiva. Na pesquisa, entrevistou um pescador que ele falou que já pescou, né, peixe de 25, de 30 quilos no rio Poxim. Aí, quando na minha qualificação eu falei isso, aí deram uma risada. Aí disse, isso é conversa de pescador. Dizer que pescou no rio Poxim peixes de 25, 30 quilos. Foi qual fez a minha defesa, eu levei o pescador. Aí eu repeti a mesma frase. Aí a banca falou, novamente, você dizendo a mesma frase. Conversa de pescador, eu disse, não estou fazendo conversa de pescador. Quem falou foi o seu Antônio, ele está aqui na frente. É ele. Seu Antônio, foi isso que o senhor disse para mim? Não, foi isso mesmo que eu disse para mim. Moro lá, no Inácio Barbosa, desde 1972. E nessa época, nós pescávamos peixes dessa magnitude. Então, assim, a importância da fala de quem viveu isso e de quem hoje vive, né, e não consegue mais tirar daquele corpo hídrico o seu sustento. Teve que mudar, hoje ele é pedreiro, né, isso era pescador, então, em virtude da degradação ambiental do corpo hídrico, ele não consegue mais exercer a atividade laboral que exercia outrora. Existe um impacto social. A gente falou de impacto ambiental, existe impacto social, mas a gente eu entendo que existe um desafio por se tratar de área urbana, né? É uma área urbana. Preservar uma área rural é mais plausível, vamos dizer, do ponto de vista popular. Então, a minha pergunta é: a resistência ou mobilização social, como é que funciona? E a outra pergunta é, como seria possível conciliar o desenvolvimento sustentável, interesse social, justiça social e meio ambiente ecologicamente equilibrado em razão de ser uma área urbana? Perfeito, professora. Respondendo à primeira pergunta, nós percebemos que aquela região lá é uma região altamente explorada economicamente, então é muito difícil você tratar disso, como a senhora bem pontuou, foi perfeita, né? Quando eu tenho uma área rural, né, a possibilidade de você adotar ações e evitar a ocupação humana inicialmente, fica mais fácil. Mas uma área metropolitana, onde a cada dia que se passa, né, o valor econômico do metro quadrado, ele aumenta, né? Você imagina ali o Inácio Barbosa, quando é de economia no Santa Lúcia, na Jabotiana, como a senhora pontuou aí, fica difícil. É isso, você evitar essa ocupação. A melhor forma de se evitar a ocupação é com a fiscalização. Então, a fiscalização e também a sanção, né? Eu digo sempre para os meus alunos que a melhor forma é a lapada, ó. A punição é a lapada. Se a pessoa não sentir no bolso, né, isso que realmente ocupar aquela área vai ser penalizado, ela vai continuar ocupando, porque é vantajoso para ela, né? É vantajoso para as construtoras. Então, respondendo essa primeira pergunta, então, uma área urbana, metropolitana, o desafio é ainda maior. Então, como eu disse, enquanto estratégia para isso, é uma ação conjunta. Né? É a compliance, que é você pegar as normativas que se tem e dar efetividade, porque não adianta você ter uma lei bonita, né, como a Lei 9433 de 97, né, e não colocar em prática. Né, então precisa de ações efetivas. Isso é fundamental. E para que você aí também que está nos acompanhando
possa também se juntar ao poder público e possa atuar fiscalizando, denunciando, chamando. Hoje em dia, graças a Deus, o cenário tem mudado muito com a construção da barragem Jaime Belino. Como eu disse, o ponto de coletagem de água que era ali na ponte da UFES, ali próximo, né? Agora está dentro do município de São Cristóvão, numa área não mais urbana. Isso facilitou, né, a coleta de água para a distribuição e com essa barragem, Jaime Belino, houve o controle da vazão. Você percebe que atualmente não se vê muitos casos como outrora existia, de alagamento naquela região ali, do Lago da Aparecida, ali de Santa Lúcia. Verdade. Reduziu bastante. Então, a barragem faz esse controle da vazão. Então, diminui, porque há um impacto social. Não é isso? As pessoas que moram naquela região da margem do Rio Puxim, quando chove, acabam perdendo seus pertences, né? Com esse alagamento, com essa inundação. Então, daí a importância da participação social, denunciando, porque isso obriga o poder público a tomar ações efetivas para que possa adotar estratégias de compliance ambiental e de permacultura. Professor Edson, a gente fala muito das construtoras, né, que é o maior interessado. Mas a gente também observa que essa migração, né, a migração da ocupação, ela teve duas vertentes. Quando a Aruana foi judicializada, né, houve a migração das construtoras para a Barra dos Coqueiros e para o Santa Lúcia. Eu acho que Santa Lúcia foi primeiro e depois Barra dos Coqueiros. Eu não sei, não recordo. Primeiro foi Santa Lúcia e depois judicializou a Santa Lúcia e migrou para a Barra dos Coqueiros. O que é que o senhor pensa dessas ocupações novas em lugares sensíveis? Perfeito. Como a senhora bem colocou, há uma migração, né? O poder econômico vem até o viés resgatando o que a senhora tinha dito anteriormente sobre desenvolvimento sustentável, desenvolvimento e sustentabilidade, ocupação do solo e proteção ambiental. Hoje em dia, em termos de educação ambiental crítica, não se fala tanto mais no termo desenvolvimento sustentável, como a senhora bem pontuou aí, na sustentabilidade. É o caminho mais correto. Porque quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente quer trazer aquela ideia de que você pode aliar o viés econômico ao viés ambiental. Só que é uma falácia, né? É uma desculpa que se tem para se continuar explorando o meio ambiente. Então, hoje em dia, quando se fala em sustentabilidade, como a senhora bem pontuou aí, é realmente a proteção do meio ambiente. Não é isso? Quando a gente dá brecha para a exploração, vão sempre utilizar esse recurso para continuar explorando, né? Isso com aquela bandeira de que se vai defender o meio ambiente. Só que a gente sabe, o meio ambiente ele vai continuar sendo violado. O capital, o econômico vai sempre prevalecer. Então, como a senhora bem pontuou ainda, tem que buscar ações de sustentabilidade, ações concretas em que a sociedade possa realmente estar atuando. O que aconteceu na Aruana, o que depois aconteceu no Santa Lúcia, e com o bloqueio de novos empreendimentos na região de Santa Lúcia, como a senhora foi perfeita, migrou para Barra dos Coqueiros, né? A ponte Aracaju-Barra, agora a nova ponte, né? Tivemos agora uma audiência pública essa semana sobre a nova ponte, o que tem gerando ainda mais, né, isso, a exploração econômica naquela região e as ações antrópicas, né, isso não apenas dos seres humanos locais, como também das construtoras. A gente percebe que o que aconteceu na capital vai acontecer, infelizmente, se não tiver uma ação efetiva, também no município dos Coqueiros. Eu moro lá, né, e percebi logo como isso vem acontecendo e o que vai acontecer ainda com essa exploração. A gente vê regiões que eram regiões de dunas, lá em Barra dos Coqueiros, de Manguezal, hoje em dia ocupadas com afã de realmente explorar. Então quer dizer que o senhor disse que não existe mais desenvolvimento sustentável. Sob o ponto de vista da academia. Sim. Mas, porque a gente tem a Constituição que fala de desenvolvimento econômico, livre iniciativa e, obviamente, com a preservação do meio ambiente, com o olhar para o meio ambiente. A gente sabe que na prática isso é difícil, mas eu não vou dizer que é impossível, até porque se eu disser que é impossível, eu não advogo mais na área ambiental, não é isso, professor? É isso mesmo. Na verdade, né, como a senhora bem pontuou, não é que
que não se trata, né? Mas depende da ótica. Se a gente for usar uma ótica de uma educação ambiental crítica, você vai formar um indivíduo para que ele possa criticamente perceber as ações e não aceitar aquelas ações sem questionar. Hoje a gente busca muito na academia, né? Nas universidades, fazer com que o aluno pense, ele reflita. Ele não aceite aquilo, né, isso, e não questione. Então, é questionar porque realmente aquela ação vai acontecer. Porque muitas vezes há uma ação degradadora do meio ambiente, mas não há compensação ambiental, como aconteceu, por exemplo, no Parque do Poxim, onde a Energisa, né, isso acabou contribuindo com aquela ação de compensação ambiental, revitalizando aquela área. Então é importante, o desenvolvimento sustentável vai existir, né, vai continuar existindo sempre, mas na ótica da educação ambiental crítica, o termo mais conveniente seria sustentabilidade. Ou seja, eu vou ter ações, não é isso? Onde o ser humano vai intervir no meio ambiente, mas que o foco primeiro seja o meio ambiente, a sustentabilidade. Claro que, como pano de fundo, vai continuar tendo, né, o viés econômico, mas que o viés ambiental, na relevância, ele venha primeiro que o econômico. Entendi, perfeito. Professor, muitos esclarecimentos, eu acho que os alunos devem pesquisar nessa área, uma área super interessante, né? A gente sabe que as urgências climáticas pedem cada vez mais pesquisa nessa área. Não é uma coisa que está somente restrita à academia, a gente está sentindo na pele os efeitos das mudanças climáticas, eu chamo de urgências climáticas. Mas para encerrar esse bate-papo, eu gostaria que o senhor dissesse como as pessoas que vivem longe do Poxim, margens da cidade, também são afetadas com esse problema. Perfeito, professora. Então, assim, de modo geral, inclusive resgatando o que a senhora acabou de colocar aí, um outro tema, né, que poderia ser abordado, que é a emergência climática. A gente fala muito, eu até sou um dos coordenadores de um projeto do PIBIC, que trata, inclusive, na Barra dos Coqueiros, no colégio, no Centro de Excelência, Dr. Carlos Firpo, que trata justamente sobre isso, sobre emergências climáticas, a mudança climática e o letramento climático. Né? Como é que eu posso realmente educar os professores, né? Isso, socializar com ele o conhecimento, para que ele possa realmente estar socializando isso com os seus alunos. Né? Isso é o letramento climático. É eu trazer, não é apenas você trazer o conteúdo, é você trazer o conteúdo no contexto dos alunos, no local onde eles vivem, por exemplo, o município de Barra dos Coqueiros, né, isso, através de práticas sociais. Como é que eu posso pegar aquele conteúdo teórico e colocar na prática, na minha vida, né, isso, trazer para o meu dia a dia? Então, o letramento climático é importantíssimo. Como a senhora bem colocou aí, o tema da emergência climática, os refugiados ambientais. Então, são temas que são temas do momento, né, da sociedade odierna. Então, é importante tratar desses temas. E como é que se trata desses temas? Na escola, letrando a formação de professores para que possam reproduzir isso também, socializar com seus alunos. Então, é importante, como a senhora disse aí, trazer esse tema. A educação é o pontapé inicial. Então, eu fecho aqui essa resposta dizendo que a solução para esse momento é educar. Não é isso? É trazer parceiros para que possam atuar com o poder público na fiscalização. Perfeito. A gente teve um podcast com a doutora Isabelle, fez justamente falando da educação ambiental, e que é uma das formas prevista no artigo 225 de tornar efetiva a proteção e a defesa do meio ambiente. Está lá, a gente fica muito restrito ao CAPT, mas os incisos, eles demonstram de que forma pode se tornar efetiva essa proteção. Quer deixar alguma mensagem para os nossos acompanhantes, para os nossos alunos? Fique muito à vontade para nos despedir desse podcast fantástico, com essa pessoa fantástica, com essa pesquisa de suma importância, especialmente no tempo de hoje. Eu quero encerrar fazendo um link, né, aproveitando que a senhora bem pontuou aí, a senhora citou aí o artigo 225, então acho que falar ele para quem não acompanha ou para quem não conhece um pouquinho do direito, né, isso é importantíssimo. O artigo 225, para mim, é um poema, né? Eu acho que deveria estar na cabeceira de todos nós, porque ele retrata o meio ambiente que nós desejamos para quem vive hoje e para quem ainda vai vir. Então, ele é um recito, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo, é essencial saber a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então ele retrata justamente o que nós pretendemos enquanto meio ambiente para hoje
e para amanhã. Não é isso? Então, agradecer aí a Ambiental Podcast pelo convite, a professora Robélia Silva, nossa professora lá de Direito Civil da FANESE. Se Deus quiser, vamos resgatar agora novamente a disciplina de Direitos Humanos, Sustentabilidade, e trazer esse tema também para fomentar ainda mais com os nossos alunos o respeito ao meio ambiente. Não é isso? Para que possamos realmente ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado para nós e para as futuras gerações. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença do professor Edson, pesquisador, coordenador do Direito da FANESE, e digo, de hoje a 15 teremos mais podcast. Aguarde.